Boa noite pessoal, tudo bom? Bora começar mais uma live sobre o assunto imunidade. Como que a gente faz para trabalhar com a nossa imunidade nesses tempos difíceis aí que a gente está passando e que ainda estão por vir, né? Eu separei alguns aspectos para a gente poder estar conversando, porque realmente a gente sabe que tem vários fatores que podem interferir na nossa imunidade. Então, é importante que a gente tenha conhecimento e que a gente consiga fazer algumas coisas que estão aos nossos alcances, né? Então, se isso está ao seu alcance, às vezes pode estar passando desapercebido. Que nem eu coloquei essa semana aqui no feed do Instagram um trabalho com o timo. Não sei se todo mundo conhece, mas o timo é um dos órgãos responsáveis pela nossa imunidade. E lá eu coloquei um videozinho de 40 segundos explicando isso e o que a gente podia fazer, tá? Então vai lá, confere, é uma coisa simples, fácil, que você pode estar trabalhando a sua imunidade, estimulando esse órgão para que você fique legal, tá? E aí eu separei alguns tópicos pra gente falar. Então, vou falar a imunidade propriamente dita, né? O que seria a imunidade, nosso sistema imunológico, quando cai a nossa imunidade, a imunidade e o estresse, o sono e a imunidade e ansiedade. Então, são vários fatores pra gente estar conversando. Boa noite, Leandro, Thomas. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam aqui pra mim, tá bom? Então, assim, a imunidade é o nosso mecanismo de defesa. E ele é constituído por algumas partes, vamos colocar assim. Então, medula óssea, nossos glóbulos brancos, tá? Também o timo, como eu falei, o nosso baço e os linfonodos. Então, tudo isso é uma rede de proteção da nossa imunidade, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Sabendo disso, a gente vai se preparar para quê? Para trabalhar nossa imunidade, tá? Então, a questão é, por exemplo, sono. Sono é uma questão muito importante. Tem uma revista, a Sleep, que divulgou o quê? Ela fez um estudo com pessoas que tinham sono, né? Dormiam 8 horas por noite e pessoas que dormem 5 horas por noite. E aí, o que essa entrevista, né? Que todo esse estudo constatou? Ele constatou que as pessoas que dormiam 5 horas por noite, elas tinham mais propensão a ter problema. E as pessoas que dormiam 8 horas por noite, né, não tinham privação de sono, segundo esse estudo, ficavam ok. Então, ficavam menos resfriados, menos cansados, com menos gripe, entre outras situações. Então, a revista, né, por meio desse estudo, comprova o quê? Que é importante a gente ter uma boa qualidade de sono e horas de sono, que serão o quê? Pelo menos umas 8 horas de sono, tá? Então, eu falo que daí eu vou checando aqui, dando check em tudo que eu preparei pra vocês, que não foram poucas coisas, ó. Eu fui colocando várias coisinhas, eu e o papel e a caneta, né? Então, acho que essa questão do sono também, eu tô olhando tudo aqui pra não esquecer nada pra vocês. A questão do sono é uma questão do quê? De rotina. Como que a gente faz pra conseguir ter uma rotina de sono boa, tá? Tanto no YouTube quanto em outros canais, eu sempre coloco o quê? Que a gente precisa se preparar para dormir. E como que a gente se prepara para dormir? Diminuindo luz, diminuindo som, realmente se preparando, tentando relaxar. E quando a gente encontra, né, essa situação de relaxamento, a gente consegue dormir melhor, podendo atingir essas 8 horas de sono que essa revista, né, que contém esse artigo diz que seria o ideal pra gente ficar bem e ter a nossa imunidade, ó, lá em cima, tá bom? Então, querendo saber um pouco mais sobre dormir, como dormir, a gente tem um vídeo no YouTube, no Doutora Fabiola Santos. É só clicar lá e você vai ter alguns outros vídeos, inclusive esse sobre sono, tá? Outra questão, quando a gente fala de imunidade, que é muito importante, é o quê? Gerenciar o nosso estresse, porque a imunidade, ela tá muito ligada ao estresse e a ansiedade, tá? Então, assim, primeiro eu vou estar falando do estresse. O estresse é necessário, né? A gente vive também para ter o estresse. É importante que a gente tenha o estresse. O estresse não precisa ser aquele estresse que você fica louco, doente, não. É o estresse de uma prova, é o estresse de uma entrevista, isso é saudável. Quando esse estresse ultrapassa, a gente começa a ter problemas, como, por exemplo, quando você está muito estressado, você tem alteração de pressão, batimento cardíaco, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, vai lá no pico e isso não é legal. Antigamente, lá os primórdios, né,
Quando eles estavam no estresse, acontecia tudo isso também, mas logo na sequência, ou eles fugiam ou eles caçavam. Então, tinha uma razão de ser e eles acabavam liberando todo esse hormônio, não ficava contido no corpo. Então, quando você tem um estresse e você extravasa na sequência, né, como era antigamente, que tinha a caça ou a fuga, tinha uma razão de ser e a gente conseguia extravasar todo esse hormônio, ok. Só que geralmente a gente começa a ter um estresse muitas vezes desnecessário, por exemplo, com o trânsito, com uma discussão. Então é importante a gente avaliar que tipo de estresse que a gente está tendo, né? E o desgaste que a gente está tendo. Então, porque o estresse vai gerar o aumento do batimento cardíaco, como que eu falei, o aumento da pressão, o aumento de nível de cortisol. E quando você tem todos esses aumentos sem depois ter um equilíbrio, você passa a ter o quê? Um desequilíbrio de cortisol. E esse desequilíbrio faz com que a sua imunidade caia, tá? Então pensa, quando você fica muito estressado, sua imunidade cai. Você ficando muito estressado, você já não tem uma boa noite de sono. E como eu falei para vocês no artigo, o que acontece? Quando você não atinge o mínimo de sono, né, que os artigos relatam de 8 horas, a sua imunidade cai. Então a gente já tem 2 fatores para a gente avaliar. Então se preparar para dormir e tentar avaliar com o que a gente se estressa. Ai, Fabíola, mas como que eu vou fazer isso? É o que? Reavaliar qual é o tipo de coisa que te importa, que te realmente importa, com o que você tem que se estressar. E nos dias que a gente está vivendo, será que vale a pena se estressar com algumas coisas? Às vezes sim, às vezes não. Para vocês terem uma noção, né, de níveis de estresse. Ontem, quando eu estava assistindo televisão, que eu estava vendo os noticiários, eu fiquei estressada. Falei, gente, olha o que está acontecendo. Como que eu posso contribuir? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Sendo que eu sou da área da saúde. E aí fiquei refletindo, pensei, eu tenho uma secretária que eu gosto muito, que tem 60 anos, então a primeira atitude, você vai ficar em casa agora, então essa foi a primeira atitude. A segunda atitude, quando eu comecei a ver o número de pacientes que a gente está atendendo, que precisam ser atendidos, porque ou é pós-operatório, ou tem alguma condição de dor, e outros que falam, olha, eu me sinto bem, isso me ajuda, a gente fez o quê? Reorganizou a nossa agenda. Então, a partir de amanhã, a gente está trabalhando meio período e se preocupando com o número de clientes no horário, né? E a gente colocou um WhatsApp à disposição para a gente dar orientação, para tirar uma dúvida, que de repente aquela fisioterapia que ele estava querendo fazer, ou que ele está fazendo no momento, ele pode deixar para depois, não é emergencial, entendeu? Só que até eu conseguir administrar tudo isso, pensar como que eu ia decidir, como eu ia falar com as pessoas, gerou um estresse. Então, a pressão aumenta, coração dá aquela disparada, o nível de cortisol aumenta. Só que eu julguei que isso era o quê? Um estresse necessário, que eu tinha que pensar e colaborar pra gente ficar em casa também. Porque, por exemplo, se agora eu vou trabalhar no período da manhã, certo? As pessoas, teoricamente, teriam que ir para fisioterapia e voltar para suas casas. Se aquilo é importante, é isso que elas têm que fazer. E eu percebi o quê? Que o pessoal da tarde, que já não eram em grande número, passeava, aproveitava para fazer uma coisa, fazer outra. E hoje eu conversei muito com eles. Eu falei, gente, vamos tentar se organizar, vamos ficar em casa, agora não é hora de sair, né? E com uns foi muito tranquilo, com outros não. Mas eu meio que blindei, falei, não, olha, não vou entrar nessa dividida. As pessoas precisam entender que a gente tem que ficar em casa agora. E só sair se precisar, né? Então eu acho que isso é super importante, isso vai colaborar com a nossa imunidade, porque a gente não está se expondo. Na hora que você não se expõe, a chance da sua imunidade baixar é menor. E aqueles clientes que têm diabetes ou portadores de câncer, AIDS, a gente pede com mais cuidado ainda, vamos ficar em casa, eu vou te dar um suporte, eu vou te dar uma orientação, o que você precisar, você me manda um direct. Por quê? Porque a imunidade, ela já fica diminuída. Então, realmente, a gente precisa que essas pessoas fiquem em casa. E preste atenção nisso que eu falei, né? Na questão do sono, tentar dormir legal. Para quê? Para que essa imunidade fique boa, controlar com o que vai se estressar, né? Isso vale a pena, isso não vale a pena, isso aqui eu resolvo depois. Então, realmente avaliar. Outra coisa que eu acho que é bem legal que eu coloquei aqui, a questão da ansiedade. Eu fiquei ansiosa, posso dizer que eu me encontro ainda no estado de ansiedade diante disso tudo que está acontecendo, né? Como eu falei para vocês, da área da saúde a gente fica preocupado. E o nosso país, tá? Ele está ele é desde junho do ano passado, de 2019, tá? Ele é o segundo país mais ansioso do mundo, tá?
0,3% da população, tá, sofrem de ansiedade. Imagine agora nesse momento que a gente está vivendo, como que as coisas estão? Como que você fica? As crianças, os adolescentes estão em casa, e aí a palavra, né, que com certeza deve estar rolando entre eles é tédio, porque tudo é um tédio. Então eles estão só 3 dias descansando, tédio. Os idosos, eles começam a sentir a nossa falta, porque a gente não está perto como a gente costuma estar. Então isso é um outro fator, né, que pode agravar a imunidade, a gente vai falar daqui a pouco. Então, são questões para a gente levantar e pensar, né? Tem a mãe de uma cliente que falou assim, que quando ela veio no pós-guerra e algumas doenças que ela passou, né? Esse momento que a gente está vivendo, isso relembrava os momentos que ela viveu lá atrás. Então, a gente não viveu pós-guerra nem outras doenças. Quando muito H1N1 e AIDS em algum período que a gente conviveu e conheceu, então a gente não sabe desse sentimento, pelo menos eu desconheço, mas é importante a gente ouvir essa senhora para entender o que ela está sentindo, o que está acontecendo. E pensar que os adolescentes, os adultos, os jovens adultos, que a gente não vai esquecer desse momento que a gente está ficando mais em casa. Só que aproveitar, né? Pegar esse tempo que a gente vai estar em casa, que a gente precisa estar em casa e tirar proveito da situação, tá? Aprendendo como cuidar da nossa imunidade. Então, cuidando do nosso sono, se preparando para dormir, uma boa alimentação, isso é muito importante. Cuidando do estresse, com que você vai se estressar, com que você não vai se estressar, quais os assuntos que você quer lidar agora, o que você pode escolher para fazer agora. E com a ansiedade, o que a gente vai fazer, tá? A gente pode fazer exercício, a gente pode fazer exercício respiratório, a gente pode conversar com os amigos, a gente pode pedir ajuda, tem N coisas que a gente pode fazer. Eu me propus a toda semana estar fazendo uma live, colocando um vídeo, alimentando o canal do YouTube. Para quê? Para que vocês tenham daí forma de poder estar se cuidando, porque o exercício é uma forma de manter o quê? A imunidade alta, o conhecimento, essa troca aqui é uma forma da gente ter a imunidade alta, porque a gente sabe que tem encontros, a gente sabe que pode ter um bate-papo. Então, assim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pergunta, senão eu vou indo, trazendo esse monte de informação para vocês. Eu sei que é o momento que a gente tá querendo informação, mas pode perguntar. E se quiser perguntar depois também, ó, ok, tá? Então, essa questão da ansiedade, ela pode ser controlada, tá? Você pode meditar, tem vários aplicativos, várias universidades estão disponibilizando cursos gratuitos, né? Eu venho recebendo, tem muita gente postando. Então é um momento que de repente você pode fazer um curso de inglês, você pode fazer um curso de aprofundamento, você pode seguir algumas pessoas, deixar de seguir. Você pode agora ter um momento para você, porque neste momento o que a gente tem é tempo. Então como que a gente vai usar esse tempo? A gente tem que usar de uma forma que nos traga serenidade, que baixe a nossa ansiedade, que não nos deixe estressados e que deixe a nossa imunidade em dia. Então esse vídeo que eu coloquei para vocês essa semana sobre o time é muito legal. Vale a pena vocês estarem fazendo, tá? Tá tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Então 40 segundos eu explico e você faz. É uma coisa que você vai poder estar estimulando o timo, que é uma das glândulas que a gente tem para nossa imunidade, simples, fácil e rápido. E que você tá adquirindo esse conhecimento. E aí o tópico que eu falei, ó, a gente já vai falar, né? Então, que os idosos, e às vezes até crianças, adolescentes, eles acabam sentindo a nossa falta. Por quê? Porque a gente começa a ter a distância, os toques, né? Tem que ser diminuídos, os beijos, os abraços. Não quer dizer que a conversa precisa de ser diminuída, mas o distanciamento, tentar manter pelo menos 1 metro de distância, né? E aí, quando você tem seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, eles sentem a falta da sua presença. Por quê? Porque rotineiramente a gente visita, passeia, e eles começam a sentir essa ausência. E quando a emoção é afetada, né? Assim como a ansiedade também pode vir tanto de uma forma, em forma de doença, como em forma de emoção. Então, no caso aí, quando a gente está falando que a gente está se distanciando e que a gente pode ter o quê? Uma saudade, vamos colocar assim a palavra, né? Essas pessoas vão sentir saudade da nossa presença, então a gente tem que se fazer presente. E uma coisa que tá muito comum hoje é o quê? A gente ligar e fazer um call aí com vídeo e falar com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó. Hoje um paciente meu me contou que o filho dele fez 18 anos ontem e que eles pegaram 2, 3 celulares e chamaram várias pessoas e aí comemoraram 5, 10, 15 minutos lá com o pessoal via celular. E depois
O menino tinha marcado um jogo, né, um videogame com uma turma, e tal horário, então ele também estava com pressa porque ele queria fazer isso. Então ele conseguiu ocupar e comemorar o aniversário dele de alguma forma, né? Por mais que não fosse presencial, foi virtual, mas foi muito legal. Então, o que a gente pode estar fazendo para manter a nossa imunidade lá em cima, tá bom? Então, todos esses tópicos que eu coloquei para vocês que eu vou repetir. Então, bora lá. Tentar controlar o estresse, que tipo de estresse que você quer ter. A ansiedade, né? Que técnica que você vai escolher para controlar essa ansiedade e como que você vai levar o seu sono, porque cada vez que você tem uma preocupação, isso pode interferir no seu sono, sim, pode interferir no seu estresse e na sua ansiedade. Então, se preparar para dormir, tá, pessoal? E vamos lá, como que a gente pode fazer um exercício simples que a gente já faz, mas fazer o que? Orientado. A gente pode fazer exercício respiratório. É uma coisa que a gente faz rotineiramente, né? Por isso que a gente está aqui, estamos respirando, mas não intencionalmente. Então a ideia é que você coloque a intenção na sua respiração. Coloca uma mão no peito e outra mão no seu abdômen. E enquanto você coloca aí sua mão no peito e no abdômen, sente a sua respiração. Como que você está respirando? Eu estou respirando lentamente. Sente a sua respiração. Você respira mais pela região peitoral aqui em cima, ou mais aqui, ó, pela região diafragmática, que é o abdômen que a gente costuma falar. Onde que você sente que você respira mais? Pensa aí, sente, eu vou baixar aqui um pouquinho para vocês poderem visualizar. Então, uma mão no peito, outra mão aqui no diafragma, logo embaixo do peito, e aqui em cima, ó, bem nessa região peitoral e embaixo da mama, perto das costelas, aqui no diafragma. Respira e sente como que você está respirando. Percebeu? Jóia. Se você perceber que a sua respiração está muito acelerada, é hora de você focar na respiração e pensar assim, agora eu vou respirar lenta e profundamente. Daí puxo o ar, solto o ar, lenta e profundamente, tá? Até que essa frequência respiratória diminua, fique mais calma e não tão acelerada. Tudo bem? E aí, isso depende de cada um, quanto tempo cada um vai levar, tá? Bora lá. Joia. Feito isso, você percebeu que acalmou? Eu quero que você puxe o ar, então você vai inspirar, trazendo o ar aqui do diafragma, aqui de baixo, ó. E aí, o que vai acontecer? O seu abdômen, ele vai distender. Então, você vai puxar o ar aqui do abdômen, vai trazer pro peito e vai soltar, ó. Puxa o ar lá do abdômen, lá de baixo, pro peito e solta. Por que eu tô pedindo para vocês fazerem essa respiração, tá? Peitoral diafragmática. Pra quê? Pra gente aumentar a nossa capacidade respiratória, pra gente usar tudo que a gente consegue respirar. Isso é importante. Muitas vezes eu brinco que a gente respira raso. A gente respira o estritamente necessário pra gente estar aqui nessa vida. E pode ser além. Isso é uma forma da gente se prevenir de problemas de saúde, né? De problemas respiratórios. Então, quando a gente faz essa respiração consciente, a gente começa a saber como a gente está respirando, se está muito superficial, se está profundo. Superficial é quando é bem pouquinho. Se está mais profundo. Quanto tempo leva essa inspiração e essa expiração? Então, isso é uma dica preciosa, porque conforme a gente vai inspirando e expirando, a gente vai melhorando a nossa oxigenação e a nossa circulação. E isso vai nutrindo o quê? A nossa imunidade. Porque a gente vai diminuindo o estresse, o batimento cardíaco fica ok, a pressão fica ok, o nível de cortisol, ok. E a imunidade lá no topo, tá? E é isso que a gente quer. Então, respirar é uma forma do que, né? Consciente. É uma forma da gente se exercitar e tá trabalhando a imunidade, tá? Então, isso é bem legal. Um segundo exercício respiratório que a gente pode fazer é puxar 3 vezes o ar e expirar lentamente. Então, a gente puxa assim, ó. 1, 2, 3. Solta. Sempre que você puxar na sequência, né? 1, 2, 3 o ar, não é para você soltar o ar. Então, você puxa uma vez, inspira, inspira a segunda, inspira a terceira, solta. Bora lá fazer? Ó, 1, 2, 3.
Soltou. Isso vai o quê? Aumentar mais ainda a sua capacidade respiratória. Isso é prevenção. Isso daí é alerta para o nosso sistema imunológico. Olha, tá tudo ok, a gente tá respirando bem, tá? Então, esses 2 exercícios, né, de respiração, ver como tá respirando, acalmar a respiração, inspirar e expirar de lenta e profundamente, e depois as 3 respirações, isso daí vai fazer com que o seu pulmão e seu sistema nervoso entendam que tá tudo bem, sua ansiedade vai diminuir, seu estresse vai diminuir, tá? E a imunidade vai ficar ok. Então a gente tem esses 2 exercícios legais, mais aquele do timo que eu falei pra vocês que tá aqui no feed e no canal do YouTube também, tá? Que é importante. Então a gente tem 3 exercícios. A outra dica do sono, se preparar para dormir, higiene do sono, a gente tem vídeo aqui no canal do YouTube, mas eu vou dar uma pincelada agora. Então, se preparar para dormir, diminuir o som, diminuir a luz, tomar um banho quentinho, relaxar e descansar. Uma outra coisa que funciona muito bem nesse período e que aumenta a nossa imunidade, sabe o que é? Massagem. A massagem, ela ajuda a gente a relaxar, ajuda a gente se encontrar. Para quê? Para que a gente consiga entender quais são os nossos pontos de tensão no nosso corpo. Essa semana também eu coloquei uma massagem nos pés, que serve também para a gente se preparar para dormir, né? Como que você se prepara para dormir? Cada um tem um jeito, então eu acho que é importante a gente poder estar fazendo as coisas. Deixa eu ver aqui, Aldir. Hoje uma amiga que tem osteogênese imperfeita disse que não aguenta mais a ansiedade. Então, tem formas de a gente trabalhar, tem muitos exercícios pra gente fazer. E é importante você, já que você tocou no assunto, compartilhar com essa pessoa. Porque você sabe que ela tá precisando, você sabe que pode ajudá-la. E se ela colocando que tipo de ansiedade que ela tá sentindo, às vezes a gente tem um exercício para ter uma visualização. Eu não sei se todo mundo aqui conhece esse método, né, que se chama visualização. Ele já é conhecido há um bom tempo, mas ficou mais conhecido de uns anos pra cá. O que seria visualizar? Visualizar nada mais é do que a gente imaginar que está acontecendo alguma coisa, tá? Então, por exemplo, você pode fazer isso de olhos fechados, você pode fazer isso de olhos abertos. Vamos supor que realmente agora você está passando por um processo de ansiedade, que eu acho que todo mundo está um pouquinho, e você sente que esse seu batimento cardíaco está muito acelerado. E aí você tenta fazer essa respiração lenta e profundamente e não consegue. O que você pode fazer? Imaginar você respirando, o ar entrando pelo seu nariz, tá? Passando pelas suas vias aéreas, descendo para o seu pulmão, uma parte dele sendo distribuída pelo seu corpo. E nesse momento que você está fazendo essa visualização de ar se espalhando, oxigênio e circulação, você percebe que o seu coração, tá? Vermelhinho, todas aquelas cavidades, está recebendo esse oxigênio limpinho, de forma relaxada e com muita energia. E quando você for expirar esse ar, que vem subindo todas essas emoções, todas essas tensões, toda essa ansiedade no seu expirar. Isso funciona muito bem, porque a gente visualiza tudo de nutriente, tudo de bom, tudo que você gosta entrando, e quando você expira, tudo e qualquer coisa que esteja te incomodando, isso traz muita paz, tá? E aí seria um exercício diferente, não seria um exercício respiratório igual aos anteriores que eu ensinei para vocês. Esse seria um exercício de visualização. E ainda eu vou além. Se a sua colega, você que estiver passando por esse processo de ansiedade, for aí na internet e buscar, né, como que é esse processo respiratório, onde fica o coração, você consegue visualizar melhor, né? Então, ó, o ar tá passando, tá descendo, desceu, traqueia, faringe, laringe, tal, foi pros brônquios, foi aqui, foi ali. E você vai fazendo o desenho que você quer e vai acalmando e contando a história pro teu corpo da melhor forma que você pode encontrar. Uma outra coisa que funciona muito bem também é você pegar lápis e caneta, que eu sempre falo, e escrever uma carta para você, né? E contar para você o porquê que você tá ansioso. Isso funciona ou porque você tá triste, ou porque você tá preocupado.
Isso funciona porque você começa a ter consciência do que está acontecendo, tá? Muitas vezes você acha que você está ansioso, ai, olha, porque eu vou ter que remarcar alguns pacientes, ou porque a gente vai fechar, como que vai ficar? E você não percebe qual é a real situação. Não, eu estou preocupado porque o país está passando por um momento difícil, eu estou passando por um momento difícil, eu tenho meus pais mais velhos, eu tenho minha filha pequena, e assim vai. E na hora que você escreve, que você enxerga, né, que você coloca ali papel e caneta, uma carta para você visualiza e você entende o que está acontecendo. Quando você entende o que está acontecendo, seu sistema nervoso entende o que você está acontecendo, né? E tudo isso que cuida da sua imunidade, né? Sua medula óssea, que produz ali células, o linfonodo, o timo, o baço, os glóbulos brancos, eles também recebem essa informação. E a partir do momento que eles recebem essa informação, eles começam a trabalhar a nosso favor, né? Cuidando da nossa imunidade, porque eles entendem o que está acontecendo. Ele vai colocando as emoções nos seus devidos lugares. E se mesmo assim você perceber, olha, não estou dando conta de fazer exercício respiratório, não estou dando conta de fazer o exercício físico, não estou tendo paciente para fazer uma meditação, você pode procurar ajuda. Existem profissionais especializados, né, em ansiedade, especializados em entender qual é o processo, o momento que você está. Então, eu acho que é bem por aí. Você pode procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, aquele profissional que você julgar que seria o ideal para você. Ai, Fabiola, eu não sei qual é. Experimenta. Marca uma consulta. Marca, né? Agora, nesse período, tá um pouco difícil de marcar consulta, mas manda um direct para as pessoas. Conversa. Tem muitas pessoas abertas. Nesse momento, o que mais tem é gente querendo ajudar. Então, quando você percebe que estão te estendendo a mão, pega nessa mão. Não fica com medo, não fica desconfiado, né? Esses dias eu falei assim, gente, eu tô colocando conteúdo, tô dando exercício para fazer, coloco o vídeo e tem poucas pessoas ainda falando comigo. O que será que está acontecendo? E eu percebi que nem sempre as pessoas falam durante a live, né? Que elas mandam direct ou que elas vão conversar em alguns vídeos, tipo do Timo teve uma boa repercussão, o pausa no trabalho hoje, o pessoal ficou meio assim, eu falei, gente, pausa no trabalho, a pausa no trabalho, ela pode ser em qualquer lugar. Pode ser quando você está fazendo home office, pode ser quando você está atendendo um cliente, pode ser quando eu estou aqui fazendo uma live. Porque o exercício que eu proponho de live no trabalho é muito simples, é um exercício, né? O videozinho todo, ele dura 30 segundos, com a introdução. Então, quer dizer, por exemplo, pausa no trabalho. Vamos, ó, mover o ombro para cima e para baixo, ó. Move aí. Com certeza, quando você estiver movendo o seu ombro aí, se você veio para essa live, você está preocupado com a sua imunidade, ou já percebeu que está tenso, você vai perceber que se você estiver relaxado, essa região aqui, né, o trapézio, ele vai estar ok. Se você estiver mais tenso, você vai ver que conforme você mexe, tá tudo mais durinho, tá tudo mais rígido. Aí você vai falar, opa, tô precisando dessa pausa no trabalho. E esses exercícios de pausa, eles servem para qualquer situação, não precisa ser só no trabalho. Então, geralmente eu tô postando às quintas-feiras. Se vocês forem lá no feed, tem lá um grupo de exercícios de pausa no trabalho. Toda quinta eu tô postando uma dica para vocês estarem fazendo. Então, são exercícios simples como esse daqui, de elevar e descer o ombro, tá? Para você ir incorporando na sua rotina. Qual o momento que eu tenho mais tensão no trapézio? É quando eu tô digitando? É quando eu tô ao telefone? Ou é quando eu tô indo para casa? Quando eu tô dirigindo? E aí você incorpora esse exercício. Aí na outra semana tem uma outra dica. De repente você fala, olha, esse daqui é bom fazer todo dia de manhã. Esse daqui é bom fazer à tarde. E todo esse conjunto de coisas, de informações que vocês vão recebendo, eles vão contribuir com a sua imunidade, tá? E é igualzinho a questão do estresse. Você vai ter todas essas informações e você escolhe o que você quer. Olha, isso aqui eu acho que é legal. Olha, isso aqui eu não curti muito, eu não senti diferença. Por quê? Porque cada um é único. Então, de repente, o que é bom pra você, não é bom pra mim. E vice-versa. Ou de repente você fala, eu tava precisando desses exercícios, era isso que eu tava precisando. E aí você pega esse pool de exercícios e começa a colocar na sua rotina. Agora é a melhor hora pra gente fazer isso, tá? Eu falo que é a melhor hora porque agora a gente tá tendo que se reorganizar. A gente tá num momento de reorganização de rotina. Então, a hora que você começa a colocar um exercício, o outro, o seu corpo vai aprendendo. Ele vai tendo tempo de entender como são esses exercícios, como que você pode estar colocando na sua rotina e quais são os melhores para você. Então, pega lá no seu dia, papel e caneta e coloque coisinhas para você estar fazendo. Então, assistir uma live, rever uma live, fazer um exercício proposto, conversar com pessoas que de repente você não consegue conversar, mandar uma mensagem, fazer uma observação, porque às vezes, né, eu vejo, tem lá 200 likezinhos e nenhum comentário. Eu falo, ai, não entendi, será que gostaram?
Ou só passaram por lá e deixaram tipo, oi, passei por aqui, né? Porque quando vocês comentam, a gente sabe o que está acontecendo, né? Eu consigo saber como que a gente está tendo o nosso engajamento. Como que tá isso? Tá rolando? Tá legal? O que eles querem que fale, né? Como que vocês querem, que tipo de assunto que vocês querem que coloque? Então, eu acho que é legal, na medida do possível, a gente tá conversando, né? Ser realmente um bate-papo, perguntar, tirar dúvida, colocar o assunto que vocês querem que fale, que é importante. Outra coisa, aproveitar esse tempo, né? E a gente já vem falando muito disso, eu e acho que todo mundo que é da área da saúde, que desconhece, fala disso. Quem conhece, fala mais ainda. Quem desconhece, não pode desconhecer. Porque o sol, ele é muito importante para a nossa imunidade. Então, tomar sol, a gente está trabalhando em casa. O que você faz? Abre a janela. Fica no sol pelo menos 10 minutos sem protetor solar, tá bom? Então, se levantou, tomou seu café, vai começar a fazer seu home office, aproveita que você está na sua casa, que você pode abrir sua janela, que você pode tomar seu sol, ou na sua hora de almoço, ou no final do dia, escolhe. A gente tem tido dias de sol e ele vai contribuir muito com a nossa imunidade. O exercício vai contribuir muito. Ah, Fabiola, agora as academias estão fechando, eu não estou podendo ir para academia. Por exemplo, meu grupo de corrida não está acontecendo por ser um grupo e a ordem agora é a gente ficar em casa, né? Mas você pode fazer exercício em casa. No meu caso, eu posso fazer exercício quando eu passo exercícios para os meus clientes, né? Então, eles estão indo fazer fisioterapia, eu faço exercício junto. Ou determinar um horário que você vai fazer isso em casa, né? Tem vários aplicativos, tem vários exercícios que não só eu coloco, que outras pessoas colocam e que vocês podem estar fazendo e virar uma rotina, tá? Aproveitar esse momento que você está em casa e não achar que é um momento ruim. Vai reorganizar suas coisas, vai reorganizar sua saúde. Isso vai fazer com que a sua imunidade seja reorganizada também. Como que você está se alimentando? Está se alimentando bem? Está comendo frutas, legumes? Como é que tá? Então é importante você ter esse tempo. Você pode escolher, não é que você está trabalhando fora e você tem que ir naquele quilo ou comer naquele bar que é o que tem do lado e é aquilo que é o serviço do dia. Então, que é o serviço do dia não, que é o prato do dia. Você tem a opção de escolher o que você vai comer, como que você vai comer, que horas você vai comer. Então, isso é bem importante. Se concentrar, em que sentido? A gente pode, se for isso que eu estou pensando, se não for, você me corrige. A gente realmente, né, dedicar um tempo para a gente se alimentar bem, para o preparo dessa comida, para o sol e trabalhar. Você vai ver que você vai produzir muito mais, tá? Fazendo o trabalho em casa. Muitos dos meus clientes estão falando que eles estão um pouco atrapalhados com a história de trabalhar em casa. Antes era um sonho, eu queria poder trabalhar da minha casa, coisa e tal. E agora que a gente tem a oportunidade, é isso mesmo? Então tá bom. A hora que a gente tem a oportunidade da gente trabalhar em casa, de fazer o nosso horário, de responder, fazer a reunião, preparar, entregar o que tem que entregar, a gente se amedronta, porque a gente não está acostumado com toda essa liberdade e com a responsabilidade de que a gente decide o que a gente faz em que hora a gente tem que fazer. Então, quando tudo está na nossa mão, é normal no começo a gente ficar meio amedrontado. Nossa, o que eu faço agora? Né? Então, aí você tem que decidir o que você vai fazer agora. Então, por exemplo, que nem depois quem chegou agora, pega lá no começo. Eu decidi que a partir de amanhã eu vou trabalhar meio período. Concentrei alguns pacientes, alguns eu pedi para ficar em casa, que agora não é hora de sair. Orientei outros, eu tô aqui com o WhatsApp, pode me chamar, eu vou te ajudar. Então, foi uma forma de eu estar agindo. Então, eu tomei uma decisão, pensei como ia fazer, entrou no estresse, na ansiedade. Tudo bem, mas eu consegui firmar. E aquele outro período que teoricamente eu não vou estar na clínica trabalhando. Tem o WhatsApp para eu trabalhar, tem os vídeos para eu gravar, colocar as informações para vocês, tem os encontros às quintas-feiras, tem muita coisa para fazer. Tem a pausa no trabalho, tem os directs para responder, né? Estudar, tem muita coisa para fazer. Então não precisa ficar com medo. Eu acho que é tomar a rédea da nossa vida e organizando, mantendo que o que a gente pode fazer é manter a nossa imunidade lá no topo, então escolhendo o que a gente vai comer, fazendo atividade, cuidando da mente e do corpo, fazendo os exercícios, colocando em prática essas dicas que eu coloquei para vocês. Para quê? Para que a gente fique com a imunidade ok. A imunidade estando ok, o resto a gente vai o quê? Controlando. E lembrando, tá? Se você tem pessoas de mais idade na sua família, é legal você tá dando esse suporte. E esse suporte, ele pode ser à distância sim, né? Liga e faz um vídeo para conversar, explica como é que faz. Ensina os seus parentes, né, que não têm tanta habilidade, a usar o celular,
né? Eles ficam muito felizes com isso. Veja o que você pode contribuir para baixar a ansiedade, para baixar o estresse, para ter uma boa qualidade de sono. Isso tudo vai impactar na imunidade dessa pessoa que você gosta, tá? Que nesse momento tem que ter muito mais cuidado. Então, que a gente acaba visitando menos para não levar nenhum problema para eles, que a gente não sabe se a gente tá. Então, assim, é uma questão da gente pensar no que a gente pode fazer pra gente, para depois fazer pro outro, né? É a história de quando você tá no avião, aprender o quê? A colocar primeiro a máscara em você, para depois colocar em qualquer pessoa que esteja do seu lado ou que você goste, porque você tem que estar legal para poder cuidar do outro. Tá bom, pessoal? E se você quiser conhecer, tá, sobre um programa que eu tenho, que é o Coluna Jovem, é só você ir lá, www.colunajovem.com.br. Se inscreve, você vai receber um vídeo com 4 exercícios para você manter sua coluna jovem. E se tiver dúvida, de novo, coloca aqui para mim. Semana que vem tem mais, mas aqui no feed tem muito conteúdo, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite e qualquer coisa, me escreve, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.